Muito bem, amigos, nós vamos fazer o test drive desse Jeep Renegade Moab. E na realidade quem vai fazer esse test drive desta vez é o meu produtor, que está aqui ao meu lado. Estou entregando a chave para ele, Guilherme Roquette, que vai inclusive fazer, eu já fiz uma viagem com o carro, já tenho o meu conceito a respeito, mas ele vai fazer um trabalho mais profundo, ele gosta disso, entende, e eu estou dando esse direito de ele fazer um belo material para que vocês acompanhem nos nossos canais aqui na internet. Obrigado, um abraço e uma boa viagem para ti. Obrigado, Ferlauto. Vão ser 2 percursos, daqui a pouco a gente conta aonde a gente vai. O nosso primeiro percurso, então, do teste com o Jeep Renegade Moab é sair daqui de Porto Alegre. Nós já estamos agora aqui na rodovia do Parque e a gente vai até a região de Veranópolis fazer um percurso pelo entorno do Rio das Antas, um rio famoso aqui do Rio Grande do Sul. Então a gente vai pegar duas situações diferentes com ele. Primeiro, uma viagem tranquila no asfalto e depois um trecho de terra. O Renegade Moab é o lançamento e talvez o principal diferencial da linha do Renegade para a versão 2021. Primeiro porque ele é a opção mais em conta com um motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos. Esse motor é o que proporciona para o Renegade o melhor conjunto. E aqui, a base talvez seria a versão Sport, mas ele tem algumas coisas a mais do que a versão Sport. Por exemplo, ele tem um sistema de tração mais completo e o painel, aí sim o painel segue a mesma linha dos Renegade mais de entrada, mas ele tem itens do Renegade Trailhawk, como por exemplo ganchos de fixação e todo o preparo da tração 4x4 no melhor conjunto mecânico. A gente precisa entender também qual é a proposta dessa versão Moab. A ideia é fazer um carro com a melhor aptidão 4x4. Então, por isso, essas coisas, por exemplo, o sensor de chuva, o sensor de ponto cego, que as versões mais completas do Renegade tem, aqui não tem. Mas ele tem o essencial, uma boa mídia, um banco que é fácil de lavar, por exemplo, se for sujar, o câmbio automático de 9 marchas, o motor 2.0 diesel e o sistema de tração com 5 modos, que é exatamente igual ao do Renegade Trailhawk. Você veja que o Renegade Longitude, que é a versão superior a essa aqui, não tem 5 modos, tem apenas 4. É claro que, em se tratando de um Renegade, a gente tem coisas que são pontos positivos e marcas registradas no carro. Apesar de não ter banco de couro, o painel é todo soft touch, tem uma almofadinha aqui. Então, mesmo a gente estando em uma versão que não é a mais completa, ele já entrega todos esses itens. Ou seja, a aptidão do carro é off-road, ele tem uma capacidade fora de estrada, claro, não para trilhas pesadas, e também não é o que a gente vai fazer aqui, mas ele entrega muitos equipamentos como todo o Renegade. Toda a linha do Renegade é equipada com controle de cruzeiro. Muita gente chama de piloto automático, mas o nome adequado é o controle de cruzeiro. E ele é para ser usado justamente em situações como essa que a gente tem aqui, de rodovia, por exemplo, com pista duplicada, e que a gente consegue dirigir sem precisar fazer muitas ultrapassagens. Ele funciona facilmente assim, ó. Aperta neste botão do meio, vai aparecer Cruise Control ativado e eu aperto um mais ou menos e ele começa então a manter a velocidade que eu tô. Se eu quiser aumentar, ó, aumento aqui a velocidade. Vamos aumentar até o limite da via, que é de 100 km por hora. 92, 94, 97, 98, 99. Bom, deixar nos 99 aqui. E aí, a ideia é dirigir só com a mão no volante, sem que eu precise usar a perna direita. Máscara trocada, acabei de encher o tanque do Renegade e agora a gente vai para um outro percurso da nossa viagem que não é mais tanta estrada. Nós vamos pegar um trecho ainda duplicado, mas depois vamos começar um trecho de serra até chegar então lá perto de Bento Gonçalves e aí sim vai ser o trecho mais off-road, que daí nós já vamos fazer no final da tarde. Mas a gente ainda tem então um pedaço para ver como é que ele vai se comportar.
Até aqui o motor a diesel se mostra muito silencioso, o carro com a suspensão independente ele gruda bastante no chão, então a gente não percebe nenhum rolamento, nenhum distracionamento da carroceria, ele é muito firme e o carro tem um comportamento muito suave, mesmo sendo um motor a diesel e mesmo sendo um 4x4. Então para andar no asfalto é um carro perfeito. Vamos ver agora como é que ele vai se comportar no off-road depois quando a gente chegar lá. Vai aproveitar então os 170 cavalos do Renegade para testar essa ultrapassagem. Vai ser fácil para passar esse caminhão aqui na frente. Olha só, afundei o pé e em seguidinha ele avança a velocidade e retoma. Ele tem muita potência, ele sobra potência. O motor 2.0 turbo diesel do Renegade, ele é o melhor conjunto que a gente pode ter para esse carro e é justamente por isso que essa versão Moab se torna interessante, já que ela é a versão mais em conta com esse conjunto propulsor. E todo esse conjunto, com o câmbio de 9 marchas, ainda tem a troca sequencial, colocando a alavanca para a esquerda. Eu estou agora em sexta, por exemplo, ó, e eu vou reduzir para terceira, aumentou o giro, quarta, quinta. E aí, para dirigir, fazendo as trocas manuais, quem quer ter o prazer de controlar, dominar um pouco mais o carro, o Renegade também tem essa opção. Vou aproveitar para fazer uma ultrapassagem com a troca sequencial. Ó, quinta, eu vou reduzir agora para terceira, já deu para ver que subiu o giro. Vamos ver se dá para ultrapassar aqui, vai dar. Olha só, 4.000. 5.000 rotações e eu aliviei quarta marcha, não vou precisar nem colocar a quinta, eu vou colocar agora por fim. E a gente segue conseguindo fazer essa subida, ultrapassando e fazendo tudo isso com a troca sequencial na alavanca. Já que a gente deu essa parada aqui perto da ponte do Rio das Antas, Serra Gaúcha, vamos dar uma olhadinha por fora como é que é o Renegade Moab. Começando aqui pela traseira do Renegade Moab, é o lugar onde a gente menos vê mudança, né? A sinaleira dele é a mesma da versão Sport, não é aquela em LED da versão Longitude. Tem o emblema 4x4 diesel, mas o grande destaque está aqui, ó, nesse gancho. Esse gancho é o mesmo da versão Trio Hulk. E ali estão os sensores de estacionamento e a câmera de reposicionada aqui embaixo do logotipo da Jeep e ao lado a logo Moab. Na lateral traseira a gente começa aqui pelas rodas aro 17, as mesmas também da versão Sport, mas pintadas em preto. E ali a gente vê também o freio a disco na parte traseira. O restante da lateral segue a linha mais simples do Renegade, mas é uma linha bonita, uma linha que a gente já conhece. E o emblema da versão Moab está aqui no paralama. A combinação, né, realmente é uma versão com um acabamento peculiar, mais simplificado, sem muito requinte, sem muito cromado. A gente percebe ali que os espelhos retrovisores também são sem pintura, maçanetas sem pintura, tudo isso para dar um ar mais aventureiro, né, mais despojado para essa versão do Renegade. Aqui no teto ele também tem as barras, né? Barra flutuante, que já está acompanhando o Renegade há bastante tempo, apenas as versões iniciais e as mais básicas, a Standard e a versão PCD que hoje não possuem. E na frente o para-choque com esse recorte em V, que aumenta o ângulo de ataque do Renegade. Ele também tem os dois ganchos, tal como a versão Trio Hulk, também tem os dois ganchos para reboque.
e o farol de neblina também. O farol principal ele não é em LED, é o farol normal, né? E a grade também não tem pintura e segue a linha, né, de fazer a harmonia de uma versão mais despojada, sem aquela coisa tão requintada, sem aquela grade mais com um tom claro da versão Limit, né? A ideia aqui é justamente ter um carro um pouco mais despojado, um pouco mais com menos recursos, né, de estéticos, mas para que ele tenha essa cara até um pouco mais aventureira. Até aqui foram 163 quilômetros, 3 horas e 27 de viagem. A gente deu uma pequena parada para esticar as pernas. O consumo de combustível médio, ele tá muito bom, principalmente se a gente levar em consideração que a gente subiu a serra. A média está apontando 15,8 quilômetros com litro. Então isso é uma média muito boa. Aqui, ó, vendo a média, a outra média aqui também aponta 14,8 km com litro. Então a gente está fazendo uma média entre 14 e 15 km com litro, entre os dois trips aqui que a gente está calculando. A autonomia ainda é de 686 km, ou seja, dá sobra para esse percurso. Agora a gente vai passar a ponte e vamos entrar na estrada de terra e aí vamos ver como é que ele vai se comportar no piso off-road. Agora vai começar a parte divertida, a gente vai começar o trecho off-road. Eu vou colocar ele aqui então no Sand, que é terra. Cada vez que eu mudo aqui o botão seletor, ele aparece ali no painel. Até vamos botar no neutro aqui, justamente para ele fazer a troca. Ainda tem o pedra e tem o barro, mas vamos no Sand. Ele já bloqueou, no modo Sand, ele já bloqueou aqui a tração, então já está em 4WD Lock. Eu ainda posso usar a reduzida, mas não é o caso. Ó, vamos ver, se eu usasse o Neve, também ele já bloquearia. Então vamos usar o modo do Sand, vamos ver como é que ele vai se comportar. E aqui já apareceu 4WD Lock lá no painel. Vamos em frente. Já deu para perceber que o comportamento do carro mudou consideravelmente. Ele está usando marchas mais reduzidas, tanto que o giro está mais alto. E o carro está se agarrando bem mais, né? Já deu para perceber muito nítida essa mudança no comportamento do carro, que ele está mais firme, mais agarrado no chão. E é justamente porque a tração está bloqueada, 50% nas rodas da frente, 50% nas rodas de trás. E a gente está agora costeando aqui o Rio das Antas, nesse trecho off-road. A ideia é sair em Cotiporã, mas vamos ver ainda como é que ele vai se comportar, porque ainda tem umas lombas para a gente testar. Com esse conjunto de tração 4x4, o Renegade mostra realmente que ele tem uma aptidão a mais do que qualquer outro SUV, que na verdade não tem nenhuma vocação off-road, e até mesmo que o irmão dele, o próprio Renegade a gasolina, que não tem esse conjunto de tração. A gente mostra aqui um conjunto firme, com a suspensão independente, ele se mostra um carro bem agarrado, e eu estou até tratando ele bem, eu ainda estou andando bem devagar, porque poderia estar andando bem mais rápido e ele ia estar firme no chão. Já deu para perceber muito nítida a mudança de comportamento e como ele é capaz de andar bem no asfalto e também em um percurso off-road como esse que a gente está fazendo aqui, porque é um fora de estrada leve, claro, não é nada uma trilha radical, mas é uma aptidão, é uma vocação, né? É um lugar onde o Renegade se sente também muito à vontade para ele fazer esse tipo de percurso. Acelerada agora aqui e vamos ver como é que ele se agarra. Olha só o comportamento. O Renegade se agarra muito nesse chão. É lógico que não é um lugar adequado, né? Mas a gente percebe o seguinte, ó, eu estou agora entre 50 e 60 km por hora numa trilha bem fechada. A suspensão faz todo o trabalho, não passa nenhuma imperfeição para cá para dentro e o carro agarra muito. A gente percebe que ele se sente muito seguro e a gente conduzindo o carro também percebe essa segurança e ele acelera muito. Esses 170 cavalos são excelentes.
fazendo esse percurso, mesmo acelerando. Ó, vamos acelerar um pouco mais. Olha só, ele realmente ele não se distraciona, ele se agarra muito no chão. É um excelente companheiro de viagem. No meio do caminho, uma paradinha aqui para a gente contemplar a paisagem. Olha só onde é que eu estacionei o Renegade. Praticamente na beira do Rio das Antas, só que em cima. Olha só que legal. E a gente está bem no entardecer. Daqui a pouco a gente já vai pegar a noite. E o Renegade Moab está aqui, ó, na beira do Rio das Antas, Serra Gaúcha. Nesse percurso que a gente está fazendo aqui no entorno do Rio das Antas, eu experimentei o Renegade de duas formas. Primeiro eu usei ele no modo Sand, que ele bloqueia a tração, metade para as rodas dianteiras, metade para as rodas traseiras. E com isso ele começa a esticar um pouco mais as marchas, ele aumenta o giro do motor. E isso faz com que o carro tenha bastante torque e fique muito agarrado. Dá para acelerar muito, inclusive, mais até do que a gente deveria, justamente porque a gente se sente seguro com o Jeep Renegade usando esse modo nesse tipo de percurso. Depois eu experimentei ele no modo automático. Para quem daqui a pouco não sabe utilizar muito a tração, simplesmente saiu da estrada de asfalto e entrou na terra. Nesse modo automático, o Renegade fica mais solto, ele não fica tão agarrado e não fica com um comportamento tão adequado. Então, o ideal para quem tem o Renegade 4x4 é justamente poder usar toda a programação que ele oferece conforme cada tipo de terreno. E aqui nesse percurso, no entorno do Rio das Antas, Serra do Rio Grande do Sul, ele está se saindo muito bem. É claro, repito, é um carro feito para um off-road mais leve, para um passeio, para um percurso, não é para uma trilha pesada. Mas para esse tipo de percurso, ele atende muito bem. E o consumo de combustível ainda está muito satisfatório, cerca de 14 km com litro até aqui. Tem um outro recurso no Renegade que a gente vai experimentar agora, que é o assistente de descida, acionado por este botão aqui no lado direito do botão giratório. Para isso, eu tenho que estar com a tração no rock, pressionar o low para acionar o rock. Agora sim entramos no rock e eu vou apertar no botão do assistente de descida. E eu vou soltar o pé do acelerador e ele vai manter o carro, ó, descendo sem que eu precise acionar os freios. Olha só, eu tô sem a minha perna direita acionada e ele vai descendo agora aqui em 1 ou 2 km por hora, acionando os freios do carro sem que o condutor precise acionar o freio. É claro que essa não é uma inclinação tão intensa assim, mas já dá pra gente testar que o sistema realmente funciona. A primeira parte do nosso percurso com o Renegade Moab termina. A gente está ainda aqui perto de Cotiporã, uma outra cidadezinha pequena da Serra. E a gente encerra com essa lua espetacular por aqui. O Renegade saiu super bem. Média de consumo até aqui o momento 14,1 km com litro. E a gente percebe que é uma média ainda muito boa, perto do que poderia, né, do que algum outro automóvel 4x4 nessa mesma condição, porque o carro ele realmente tem uma boa economia de combustível, ele gasta pouco, principalmente porque a gente usou ele, forçou ele bastante agora nessa subida e descida. Daqui a gente volta para Porto Alegre, com essa lua espetacular aqui nos acompanhando na Serra Gaúcha, cidades aqui da volta ainda dá pra gente perceber, e amanhã tem mais. Amanhã de madrugada a gente começa o nosso percurso para o sul do estado. Segundo dia da viagem, vou pegar o Renegade aqui na garagem.
Faz pouco que clareou o dia. Vamos fazer um balanço aqui. Nessa sexta-feira, ontem, né, a gente rodou aí 351,4 quilômetros. O consumo do carro está muito bom, 15 km com litro. Claro que a gente rodou em velocidades lentas, né, sempre mantendo o limite. E foram 7 horas de viagem desde a hora que eu peguei o carro lá com o Ferlauto. Hoje o percurso vai ser bem maior, a gente vai até a fronteira com o Uruguai. E eu vou usar o Trip B aqui para fazer exatamente o percurso que nós vamos fazer hoje. Vamos deixar no Trip A o percurso total e o Trip B eu vou zerar ele agora. Eu faço isso apertando aqui, ó, o OK, segurando o botão, e agora ele já está zerado lá. Então, Trip A a viagem inteira, Trip B só o segundo dia. Os 170 cavalos do Jeep Renegade, eles nos dão folga para fazer determinadas ultrapassagens mais tranquilas, como a que a gente vai fazer daqui a pouco, assim que liberar um pouco o tráfego nessa parte duplicada. Tem um caminhão ultrapassando o outro ali na frente e eu vou avançar, já que esse trecho é de pista dupla, sobre esses dois que estão aqui na frente. Vamos começar a manobra agora. Ele retoma rápido. Em seguida a gente chega no limite de 100 km por hora aqui. E é muito tranquilo de fazer ultrapassagens, porque qualquer pisada no acelerador faz o carro retomar com uma disposição e um vigor impressionante. Tanto que a gente até tem que se cuidar um pouco para não exagerar e não passar do limite. Mais um caminhão e em seguida a gente consegue completar a manobra. Depois de 165 quilômetros rodados aí nessa segunda parte da viagem com o Renegade Moab, uma pausa para tomar um café, também para a gente conversar um pouco sobre o comportamento dele. O principal no asfalto é que esse carro, com um motor de 170 cavalos, ele tem um desempenho excelente. Ele tem 35 kgfm de torque e toda essa potência ela já está disponível nas 1750 rotações. Então não precisa acelerar muito, basta um toquezinho leve no acelerador para o Renegade Moab já mostrar toda a força bruta que ele tem e fazer ultrapassagem, retomar velocidade, acelerar, arrancar e tudo que se precisa numa rodovia. E a gente até tem que cuidar para não ultrapassar o limite de velocidade, porque é muito fácil num carro desses. Agora um pouco da traseira do Renegade Moab, ainda sujo. Os caminhões estão passando lá, ó, lá na estrada. A gente está aqui no município de Cristal. E o Renegade Moab tomando uma sombra, ainda com o reflexo do passeio de ontem. E hoje a gente vai sujar mais um pouco. Mas antes de seguir em frente, vale lembrar que esse carro tem suspensão independente nas 4 rodas. As 4 rodas desse carro trabalham de maneira independente. Isso se traduz em 2 situações. Primeiro, um comportamento dinâmico dele muito bom no asfalto. Ele fica agarrado no chão, fica muito firme e não transmite para dentro lá do habitáculo onde estão os passageiros as oscilações que as rodas estão passando. E é uma situação que, além de conforto, isso também se traduz em segurança, porque o carro não oscila, o carro mantém um conforto muito adequado para os seus ocupantes com essa suspensão independente. E isso é uma característica que está presente em todas as versões do Renegade, não só essa 4x4. Também na versão a gasolina 4x2 ele possui suspensão independente. E outra característica que é apenas do Renegade Moab e também do seu irmão mais caro, o Trio Hulk, são esses pneus de uso misto Pirelli Scorpion. Esse pneu ele vem exclusivamente nessa versão e na versão Trio Hulk, que são justamente as versões mais aventureiras, e é um pneu mais próprio para o Renegade poder fazer um fora de estrada. 287 km já percorridos nesse segundo dia de viagem com o Renegade Moab. A gente já está na parte final já do trecho em que a gente vai pegar asfalto. Até agora uma média de consumo aqui de 15
15 km por litro de Porto Alegre até aqui, esse trecho entre Pelotas e Pedro Osório que a gente está da BR-116. É uma média excelente, porque eu estou andando até um pouco mais rápido, a gente está usando o ar-condicionado, e o que eu consigo perceber é que o carro não muda o consumo se ele está com o ar ligado ou não. Então, liga o ar e deixa que fica bem mais confortável. Enquanto a gente está no caminho, vamos dar uma olhada como é que é o Jeep Renegade Moab aqui por dentro. Estou sentado ao volante do Renegade Moab. No lado esquerdo, na porta, a gente tem o comando dos 4 vidros, o comando da trava da porta e ali mais na frente o comando dos retrovisores, tudo elétrico. Aqui o comando das luzes. A posição 0, ela mantém a luz diurna ligada. A posição de sinaleira acende também as lanternas traseiras e aqui o farol baixo. O Renegade tem farol de neblina dianteiro e a lanterna traseira de neblina. E ainda tem aqui a regulagem do facho do farol. E aqui fica o reostato. Ele diminui o brilho do painel na viagem noturna. Isso é bastante útil porque de noite esse brilho reflete muito no rosto do motorista. No lado esquerdo do volante, a gente controla o computador de bordo. Então, para cima, para baixo, mudamos as funções. E aí vamos ver lá, ó. Para cima, a gente tem ali o painel da autonomia, o painel da próxima revisão, a velocidade, pode ser em quilômetros ou milhas por hora, o painel das configurações também mais de informações, mensagens do veículo, se há alguma anomalia, por exemplo. E ainda tem o sistema de som, que nesse momento está desligado, mas se eu ligar aqui, ó, ele vai acionar lá e vai me dizer que eu estou usando um pendrive, uma entrada auxiliar. Mais para frente a gente tem aqui o trip, e aí nós temos 2 trips, A e B. A próxima tela do painel, ela é a tela da economia. E ali ela tem a autonomia, quantos quilômetros ainda faz com litro, e o consumo instantâneo e o médio. No centro do painel a gente tem a mídia, que nesse caso é de 3,5 polegadas. Ele também comanda, além do áudio, né, também comanda o sistema de climatização do veículo. Como o carro está desligado agora, ele está desligado. Mas se eu der a partida, vamos fazer isso agora. E vou ligar o ar-condicionado aqui embaixo. Ele já começa a climatização. Esse ar-condicionado é um ar-condicionado de dupla zona. Eu posso mudar a temperatura apenas de um lado, sem mexer no outro lado. E tem várias posições. Também tem o desembaçador dianteiro e traseiro, inclusive o desembaçador traseiro controlado por aqui pela mídia. Aplicativos. O telefone, quando estiver conectado, não é o caso aqui que nós não estamos com nenhum telefone conectado. Ainda tem uma bússola e também as configurações do veículo. E aqui a gente faz várias funções: comando de voz, relógio, freio, luzes do carro, portas, travas, tudo isso nesse sistema da Fiat. Esse é mais uma versão do uConnect e é uma das melhores centrais multimídia que a gente tem hoje disponíveis no mercado. Embaixo da central está o sistema de ar-condicionado de dupla zona, então ele duplica o comando. Ele pode ser controlado tanto lá por cima, aqui por cima pela central, quanto aqui embaixo pelos botões físicos. O ar-condicionado ele é automático, eu posso apertar aqui e ele vai manter a temperatura e acionar a ventilação. Percebam que já aumentou a ventilação. Ou posso manter o que já está presetado, diminuindo aqui, por exemplo, a velocidade do ventilador. E desliga neste botão. Como eu disse, o Renegade Moab ele não tem opcionais, então os bancos desta versão eles são em tecido. Inclusive o apoio de braço central, a lateral de porta, ele é em tecido. É um tecido preto de boa qualidade, bonito, mas não tem aqui, a gente não tem nesse caso a opção de couro. Aliás, o Renegade Moab ele não tem nenhum opcional. Todos os itens são de série, ou então não estão disponíveis nesta versão. Mas para a proposta aventureira e para ser a proposta de ser uma versão realmente de entrada com motor a diesel, o carro tem um bom acabamento. Boa parte desse percurso eu estou fazendo com o piloto automático acionado, então ó, a perna direita fica aqui, né? Não preciso pisar no acelerador. Nós já estamos quase no final do percurso de asfalto. A gente vai primeiro até Santa Isabel, que no nosso caso fica para o lado esquerdo. É um povoado na beira do canal São Gonçalo, que liga a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos.
e depois a gente vai voltar e nós vamos até a cidade de Herval. Vamos sair do asfalto então, pegar essa estrada de terra aqui, olhando para os dois lados aqui, não vem carro. Vamos cruzar a BR-116. Agora o Renegade volta para o ambiente dele, que esse aqui, por ser 4x4, é a estrada de terra. Para esse percurso de terra que a gente está fazendo, eu estou utilizando o modo Snow, que é o primeiro nível da tração 4x4. Poderia ter colocado no modo Sand, que é o modo terra, mas eu achei que não precisava esticar tanto as marchas, então vamos deixar assim, porque aí ele trabalha com giro mais baixo. E a suspensão independente que o Renegade tem nas 4 rodas consegue filtrar as costeletas da pista de terra aqui de uma forma muito boa. Aqui dentro, olha só, a gente só ouve a vibração, mas praticamente não sente nada. E olha que eu estou andando numa velocidade alta para uma estrada de terra, estou a quase 80 km por hora e a gente praticamente não sente absolutamente nada aqui dentro. O carro se sente muito à vontade e também seguro e firme no chão. Sim, quase todo o percurso percorrido, mas nem por isso ainda falta pouco. É lógico que ainda falta um bom trecho até a gente chegar no nosso destino, mas a gente chegou no nosso primeiro ponto, que é a Vila de Santa Isabel. É uma vila histórica aqui no Rio Grande do Sul. Antigamente a comunidade era maior, era mais desenvolvida, mas acabou, claro, com o passar do tempo, acabou ficando um tanto quanto parada, né? Acabou se preservando muito com esse estilo de lugar inóspito. Tem essa igreja aqui atrás de mim, onde está o Renegade ali, e também tem uma balsa, né? Ou funcionava algum tempo atrás uma balsa para atravessar o canal São Gonçalo para o outro lado e poder dar acesso ao município de Rio Grande. Acho que essa cena que está aqui atrás de mim, o Renegade bem na beira do canal São Gonçalo, é a cena que mais vai ilustrar essa nossa viagem de hoje, a cena mais bonita que a gente vai ter. O carro realmente é valente, o carro realmente tem capacidade off-road e a vocação dele é essencialmente para um bom passeio, para que a gente possa aproveitar o carro de uma maneira diferente. Que outro carro ia nos trazer num lugar tão inóspito, num lugar tão diferente, num lugar que tem tanta história para contar, como aqui a Vila de Santa Isabel. É lógico que a gente, quando pensa num Renegade, a gente sempre tem em mente aquela coisa um tanto quanto mais urbana, mas esse aqui, a versão Moab com tração 4x4, ela tem sim muita capacidade off-road e capacidade de aliar tanto conforto e tecnologia com os recursos que ela tem, tanto de mídia quanto de tração, controle de estabilidade e outras condições, quanto com essa vocação off-road. Então é o carro ideal, cidade, estrada e junto com tudo isso, um consumo muito moderado de diesel, ele gasta pouco diesel. Então com isso, o carro é sensacional. Esse local que a gente está, então, é à beira do canal São Gonçalo. Esse canal aqui, essa faixa de água, parece um rio, mas ele é chamado de canal São Gonçalo. Ele liga a Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos. As duas lagoas do Rio Grande do Sul, as duas grandes lagoas do Rio Grande do Sul, elas são interligadas por esse canal. E isso há muitos anos atrás, ele era bastante utilizado para navegação, o transporte de pessoas, o transporte de cargas, era daqui para Porto Alegre, para Rio Grande, por exemplo, era tudo realizado por esse canal. Então por isso a história desse local aqui, da Vila de Santa Isabel. Era uma vila bastante próspera nessa época da navegação, justamente porque ficava praticamente no meio do caminho, no canal São Gonçalo. Hoje, claro, é mais um reduto de pescadores e de famílias que vivem aqui, mas ainda segue, né, preservando a sua história, e é muito interessante a gente poder chegar num lugar como esse.
E daqui do canal São Gonçalo a gente fecha e segue para o último percurso, que é até Herval, um pouco mais para a fronteira. E a gente faz uma pausa lá e depois eu toco até Jaguarão, aí sim na fronteira com o Uruguai. A gente está em Herval do Sul, cidade aí com 7 a 8 mil habitantes, aqui quase na fronteira com o Uruguai. É um pit stop rápido, porque o meu parceiro de viagem vai desembarcar daqui a pouco e eu sigo sozinho então para Jaguarão. Mas até aqui o carro continua se mostrando firme nas curvas, aceita um bom desafio, principalmente quando a gente aperta até um pouquinho demais. São 450 quilômetros percorridos só hoje, o consumo médio 14,4 km com litro hoje. E desde ontem até agora, a gente já rodou 802 quilômetros. Último ponto então da nossa viagem. Aqui a gente chega e se despede. Chegando em Jaguarão, fronteira com o Uruguai, com 14,5 km com litro, aqui no consumo médio. A distância total percorrida até aqui foi de 898 quilômetros, ou seja, percorremos quase 900 quilômetros entre ontem, noite de sexta, tarde e noite de sexta, e hoje, até agora 1h57 aqui de sábado. 14 horas e 15 minutos, né, de condução, de viagem, e o Renegade se mostra um bom companheiro. Suspensão independente, eu já falei isso aqui no vídeo. A suspensão independente é firme, é boa, mantém a estabilidade e ao mesmo tempo mantém o conforto. O carro anda muito, ele tem muita potência, os 170 cavalos, sobra motor. A gente até tem que cuidar para não se passar e poder manter o piloto automático dentro do limite de velocidade. Esta versão não tem bancos de couro, mas eu não sinto nenhuma falta. Não tem volante de couro, mas eu não sinto nenhuma falta. Eu, inclusive, acho que até seria esta a versão do Renegade que eu compraria. Porque eu quero um carro para fazer um off-road também, para andar fora de estrada, para fazer um percurso fora do asfalto, em algum lugar diferente, que foi o que a gente fez aqui. E essa é a proposta do Renegade Moab 4x4 Turbo Diesel. É ser um carro com a vocação também fora de estrada, com muito conforto, com muita tecnologia também, porque o que ele perde são meros detalhes. Somando o percurso da volta para Porto Alegre, o nosso total da viagem foram 1.500 quilômetros.